Olá, seja bem-vindo ao sexto episódio do Pod Climber. Eu sou Luísa Lesser, especialista em e-commerce, e trago aqui um convidado que é um prazer imenso servi-lo como host aqui, né? Que é o Andrei. O Andrei hoje é da ACN Digital, com vasto conhecimento, mais de 10 anos de experiência em e-commerce, realmente um especialista nessa parte do e-commerce. E com vocês, Andrei, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, dividindo aqui esse podcast, né? Pod Climber, escalando sucesso do seu e-commerce. Agora a gente sabe que vem aí uma data super importante, e aí que é esse tema aí que é Black Friday, né? E eu queria entender como que tá o preparativo disso, qual foi as ações que já foram feitas, entender um pouco dessa situação atual sobre isso. Tem clientes que realmente precisam já de uma preparação maior porque eles estão visando fazer algumas ações pontuais na Black, né? Dentre alguns pontos, né, que eu gosto de citar, tem alguns clientes que optaram por não participar ativamente da Black justamente porque tá cada vez mais difícil, às vezes, ter um pouco de retorno no final das contas, né, na última linha. Então, os que optaram por participar ativamente da Black, eles têm produto com margem que eles vão poder usar como isca para justamente vender mais produtos posteriormente, né? Então, 60 dias antes a gente já tem o planejamento, a gente já tá, né, faz um tempo que a gente já tá falando com os clientes sobre isso, justamente para a gente conseguir configurar às vezes alguma página específica, configurar o menu, deixar ali, por exemplo, na Clima tem as opções de cor, então a gente consegue já deixar preparado para que ele consiga trocar de cor. Então tem uma customização ainda a ser feita também, né? Então a gente já deixa tudo mapeado justamente para quando chegar no momento de trocar, de fazer determinadas ações, o cliente consegue executar, né? Muito mais fácil. Tem o passo a passo ali certinho. Tá, então, com isso que tu traz, né, onde eu entendo que realmente é importante se preparar e que há realmente uma preparação por parte dos clientes. Você comentou ali em 60 dias, né? Mas como é essa preparação? Tem uma regra, é 60 dias? Como que é esse período, assim? Muda de cliente para cliente? Ele varia bastante de cliente para cliente porque depende também do cliente conseguir fazer as ofertas, né? Por exemplo, se ele vai participar ativamente, né, forte ali na Black, ele precisa ter já mapeado quais produtos ele vai usar, se ele vai ter estoque, se ele não vai ter, como é que tá a questão de reposição. Então, realmente varia muito de cliente para cliente justamente por conta disso. Então, por exemplo, moda geralmente tem uma dificuldade em trazer produtos específicos para Black, porque eles não conseguem comprar, às vezes, o produto assim de pronta entrega, digamos assim, ou, por exemplo, ele monta uma lista de produtos que ele quer apostar na Black, só que aí chega lá, às vezes até a gente já vendeu tudo antes, então tem alguns fatores ali que pode dificultar um pouco no planejamento, mas que a gente consegue contornar fazendo algumas ações pontuais ali, para que a gente tenha pelo menos uma noção do que a gente vai conseguir executar. Sim, e até mesmo um planejamento não só dessa parte do que vai entrar em Black, dos produtos, do estoque em si, mas eu acredito que até essa parte do próprio layout, né? Se vai ser feita alguma alteração, como que vai ser feito. E aí onde eu trago aqui já até a questão do layout Pro, que ele vai ter funcionalidades que vão auxiliar nisso, né? Tu chega a fazer algum mapeamento, dá pra fazer isso com o cliente, tem uma estruturação disso também, como é que funciona, assim? Isso, nos clientes que já estão no Layout Pro, né, a gente recomenda sempre fazer a mudança mesmo ali da temática, deixar o cliente imerso, digamos assim, no perfil de Black Friday, né, porque ele nota que tem alguma coisa diferente. Seja quando ele acessar diretamente pela home, né, pela página inicial, seja quando ele acessar na página de produto direto, talvez através de um e-mail marketing, alguma coisa nesse sentido, ele já vai estar assim, pô, realmente tem alguma coisa diferente aqui. Então, o primeiro impacto vai ser a mudança de layout. E aí, claro, obviamente, posicionamento de banners, enfim, comunicações específicas que o layout Pro ele acaba permitindo, facilita isso na hora de a gente fazer alguma ação nesse sentido. E é o que a gente recomenda daí fazer também. Então, se atentar nisso, na mudança de cor, na mudança de posicionamento de banner, obviamente as temáticas do banner, né? Não pode esquecer, Sim. ó, é muito, muito importante. E é isso, assim. E Andrei, assim, na tua opinião, né? O que é mais difícil na hora de se preparar e qual é o maior desafio que os donos de e-commerce realmente enfrentam na hora dessa preparação para Black Friday? Eu acho que é o planejamento mesmo, porque se eles não têm a orientação, eles acabam não sabendo como se planejar da forma certa para Black. Por exemplo,
tu vai fazer uma ação de promoção? Será que realmente vai valer a pena se no futuro tu não vender de novo para aqueles clientes, por exemplo? Então a gente justamente faz o planejamento para que ele entenda, ó, a gente vai fazer uma ação de queima de estoque, mas ela vai ter um propósito. Qual que é o propósito? Não é só liquidar um produto especificamente, mas a gente fazer uma recompra depois, né? Então essa que é o objetivo principal, assim, eu acho que é o planejamento, sem ele não tem como, né? Então é realmente a maior dificuldade que eu vejo, assim, em todos os clientes. Eles não sabem como se preparar e o que vão fazer. Às vezes eles vão lá, vendem um monte na promoção, só que eles não sabem o que fazer depois. Tá, beleza, a gente faturou, sei lá, 2 milhões, a margem não teve resultado, não teve lucro, só que beleza, desenvolver um pouco isso aqui, e agora? O que que eu faço? Então, esse planejamento, entender se vai participar da Black, então tem que ter um planejamento para fazer a recompra depois, né? Vender mais vezes para aquele cliente. Ah, não vai participar da Black? Beleza, mas quais as ações pontuais que tu vai fazer específico para talvez tirar um produto né, encalhado? Enfim, ações pontuais para que ele não pegue o efeito manada de promoção ali da Black, mas que ele consiga aproveitar um momento oportuno de mais visitas no site, né? Então é mais ou menos por esse caminho. O planejamento vai te destinar se tu vai ou não participar e como tu vai participar. E aí, por onde que ele deveria começar nesse momento, né? Quais são os principais pontos que ele deve analisar? Ah, é o produto? Quais produtos? É o estoque? Quanto de estoque? Por onde que ele deve começar nesse planejamento também olhar para esses produtos? Porque até no início tu comentou, né? Ah, tem cliente que acaba não entrando porque às vezes o produto também não tem margem, ou ele vai apostar em produtos que têm margem. Como deveria ser essa escolha também desses produtos? Tem um relatório na Climber que eu gosto bastante de usar, que é um relatório de curva ABC. Então ele pode olhar para esses produtos de curva A e dar mais destaque para eles. E, se for o caso, se ele conseguir participar com esses produtos em uma Black, é ótimo isso. Porque, justamente, se a gente pega um produto, até comentei esses dias no meu Instagram, se a gente pega um produto que ali não tá tendo visita, não tá tendo procura, enfim, e a gente quer fazer ele participar da Black. Se a gente der tanto destaque para ele, às vezes a gente não vai ter o retorno que a gente espera. Porque naturalmente, se ele já não tá tendo demanda, obviamente as pessoas às vezes nem querem comprar aquele produto. Então o que que eu recomendo? Olha primeiro para a curva A e vê se consegue fazer uma ação específica, porque já é um produto que, tecnicamente falando, ele tá validado. Então ele vai vender muito mais, né? E aí ele vai garantir que tu consiga fazer ações, por exemplo, para aumentar o ticket médio, casando um produto da curva C com esse tipo de produto ali e tentando tirar aquele produto da curva C para aumentar o teu ticket médio e o faturamento, consequentemente, né? Então é mais ou menos por esse caminho que eu seguiria. Sabe, porque o que que acontece, né? O ponto que acontece é que muitas vezes o cliente ele não tem a informação dele, não sabe pra onde é que ele começa. Ele precisa olhar para o produto que, além de margem, ele tem estoque. E aí é o que tu comentou, né? Às vezes o produto ele não vai fazer sentido entrar porque já é um produto que não tem venda. E às vezes ele não é nenhum produto nem curva A, B e C, ele é ainda depois. Então é onde ele, fazendo essa análise, ele consegue realmente tomar essa decisão. E com base nisso também, né, depois dessa escolha do produto, entendendo um pouco mais isso, que o próprio relatório da Climba traz, quais promoções tu acha que ele deveria fazer? Né, porque a gente sabe que o próprio módulo de promoção, ele traz diversas formas de tu poder atuar em cima disso. O que que tu recomendaria, assim, pro cliente? Eu recomendo explorar bem a parte de vender mais de um produto para o mesmo cliente, porque sai caro a gente vender às vezes, por exemplo, um tênis com uma camiseta, só um tênis, né? E não ofertar uma camiseta junto ou uma meia. Então, já que vai, né, ter o frete ali, basicamente é pouca diferença. Então, fomenta esse lado aí pro cliente. Cara, se tu comprar aqui um tênis, eu te dou um desconto assim, um desconto X aqui num produto, e esse produto é um produto complementar do que ele tá comprando. Ou, por exemplo, cara, é um produto um pouco de necessidade, então talvez seja a época de tu pegar e ter um produto também que possa ser complementar para justamente aumentar o ticket médio ali e também às vezes até fazer kits, né? E além daí, obviamente, de ser um ticket maior, ele vai ter a flag de frete grátis, então vai ser um pouco mais atrativo, por mais que seja um produto de necessidade, ele vai lá, ó, se eu comprar esse produto aqui, eu já vou resolver o meu problema. Só que se eu comprar mais esse produto aqui, eu ganho frete grátis e eu, sei lá, ganho mais pegar um autopeça, ele ganha um cheirinho pro meu carro, sei lá, alguma coisa nesse formato. Então daria para pensar nesse aspecto, que sempre vender mais de um item para o mesmo cliente é muito melhor do que tu só fomentar uma ação específica e ficar vendendo um produto unitário, né? Ali por pedido. E que às vezes, né, tanto a ideia do kit, do ou compre junto, ela é interessante, mas que na própria promoção dá pra fazer, sei lá, compre dois e ganhe um. E aí tu vai trabalhando estratégias nesse sentido.
tem mais formatos de trabalhar essa promoção e ser atrativo também, né? Sim, se pegar, por exemplo, grandes players, né, Netshoes, Centauro, outros sites assim maiores, tu vai ver que o desconto progressivo ele é muito importante, e a Climber já oferece isso. Porque daí a gente bate de novo naquela tecla. Pô, a gente vai estar aumentando o ticket médio, a gente vai estar aumentando também ali os itens por pedido, e não vai sair, né, no prejuízo vendendo uma única peça, né? Então a gente aproveita toda a ação de marketing que a gente está fazendo, seja via mídia paga, via e-mail marketing, e fomenta isso também. Então, como eu falei ali anteriormente, vender mais de um item para o mesmo cliente é muito importante. Aí seja com desconto progressivo, seja com compre um, compre dois, leve um, um brinde, também tem a opção na Klimber. Eu sei que tem essa opção e pouca gente explora, porque às vezes o brinde ele é o gatilho para tu comprar um pouquinho a mais e tu simplesmente ganhar um frete grátis e ganhar um brinde, por exemplo. Então tem esses formatos aí que é possível que eu acho bem interessante trabalhar. Sim, eu até tava conversando com um cliente essa semana e justamente pela questão do brinde, assim, aí o cliente costuma fazer o quê? Uma determinada época do ano ele vai lá e faz um monte de brinde. E ele falou, cara, seria legal porque eu posso usar já um brinde que eu já uso pra uma outra coisa, mas eu também uso pra aquilo ali. E que de certa forma, se já é um costume dele de fazer, o cliente, o consumidor na ponta, ele só quer ter a sensação de que ele vai ganhar alguma coisa. E aí é onde isso com certeza influencia não só essa venda de agora, mas às vezes uma próxima venda. Nossa, eu comprei lá e ganhei um brinde. Cara, que legal. Então, isso vai fomentando bastante também. Sim, e aí tem, até dá pra, essa estratégia do brinde dá pra usar dois pontos, né? Pode ser como uma geração de valor a mais no pedido, tu não avisar sobre o brinde, ou tu notificar justamente pra ter o gatilho ali, ó, se eu adicionar mais R$ 20, acabo ganhando um brinde muito legal, né? Não é um brinde tipo um chaveiro, né? Mas fazer uma coisa que de fato ele vai usar, por exemplo, no dia a dia, porque ele também vai estar lembrando da tua marca ali. Então, naturalmente, como ele vai estar lembrando, ele vai estar recomendando. Pô, olha só que legal esse produto que eu, sei lá, um copo que eu uso no meu dia a dia para treinar, por exemplo. Então, eu ganhei esse copo e aí é da plataforma X, é do site X. Então, ele vai começar a fazer aquele movimento orgânico, né, de fazer indicação e tudo mais, porque ele de fato foi encantado com um brinde que realmente ele vai usar, né? Sim, exatamente. E quando a gente fala de promoção, a gente sabe que o cliente mais gosta, além de uma promoção, é cupom de desconto, né? Às vezes, um produto ele não tá na promoção, mas ele tem um cupom de desconto de certa forma que ele pode utilizar. E aí a dúvida às vezes né, de como o cliente ele pode gerar um cupom de desconto, que não afete a margem, que ele tenha uma lucratividade ainda naquela venda. Como que ele pode tomar essa decisão desses cupons de desconto, Andrei? O que a gente mais recomenda é batendo de novo na tecla de recompra. Se tu sabe exatamente o quanto que tu paga para ter um novo cliente e quanto que ele bota de dinheiro na empresa até o final da vida dele, digamos assim, a gente consegue ter certeza que às vezes tu dando um cupom de desconto agressivo, tu vai vender mais para ele e tu vai ter um lucro naquelas outras vendas, né? Então ter essa métrica muito clara faz com que tu seja ou não agressivo no cupom. Porque hoje em dia o que a gente mais vê o quê? A pessoa ir lá, vai lá no site dos concorrentes e vê, tem fulano tá dando 7%, fulano tá dando 10%, e nem sabe de onde que eles tiraram. E provavelmente eles tiraram de outros concorrentes. Então, esse é o ponto. Entender exatamente o quanto que tu tá pagando para cada novo cliente que compra contigo. E quanto que esse cliente, ele ao longo do tempo, ele bota de dinheiro dentro da tua empresa. Esse é as métricas importantes. A gente chama de CAC e LTV, custo de aquisição de cliente, e um termo em inglês que é Lifetime Value. Então a gente olha para essas métricas e vê, cara, eu recomendo que tu dê um cupom às vezes de 17%, 20%, justamente porque tu sabe que no longo prazo tu recupera e muito mais que aquele desconto que tu deu, né? Então é por esse caminho que eu seguiria. Para quem não tem noção desses números, que é bem comum hoje em dia, a gente faz o quê? Eu recomendo que tu vá usar, por exemplo, vou dar 20% de desconto no produto. Então, talvez tu pode dar 10% para quem está acessando organicamente o teu site, né, para quem está visitando, e os outros 10% por ações de marketing, para dar um incentivo maior para ele abrir, às vezes, um e-mail, para às vezes ele abrir um remarketing, por exemplo, e ele cair ali no site novamente para poder fazer a compra. Então, usar como artimanha toda a tua marca. Se eu vou dar 20%, deixa uma parte ali para cupom, até para ele ter a percepção de ele, realmente eu tô ganhando algo a mais aqui, né? Então, é mais ou menos por essa linha que a gente pode seguir. E com o cupom, tu até comentou sobre algumas estratégias e que pode ir muito além, né? Pode ser um cupom ali de forma orgânica, ele vem no site, ele tem 10% de desconto. Pode ser um cupom de frete, que a gente sabe que às vezes o frete grátis, ele é um incentivador, um motivador de compra. E que eles olham também no concorrente, nossa, acessei o site e lá nem é o preço do produto, às vezes é porque só tem o frete grátis.
Então, onde pode entrar isso também, de certa forma. Sim, e também a questão, às vezes, de um cupom de desconto para ele ganhar um frete até mais rápido, por exemplo. Então, se a gente fizer esse tipo de ação, ele vai falar, pô, às vezes ele vai comparar, né? Em um site eu tô pagando R$ 300, de outro site eu tô pagando R$ 300 também. Só que esse aqui, o frete é R$ 20 e me entrega em 5 dias. Esse aqui, o frete às vezes é R$ 7 e me entrega em 3 dias. Então, tu também fazendo essa questão de frete expresso com desconto, tu consegue pegar aquele ponto onde ele compra por emoção para chegar o quanto antes e ele já começar a usar, por exemplo, no fim de ano, né? Então a gente usa também desses benefícios que tem na questão de promoção ali para a gente poder fomentar a venda por impulso também. E nessa questão do frete grátis, né? Como tu orientaria o cliente a utilizar o frete grátis na Black? De que forma que ele usaria? Nos produtos que ele já dá desconto, em outros? Ah, legal. Às vezes ele não tem margem para dar um desconto especificamente num produto, mas a vantagem do frete é o quê? Ele só vai, né, digamos assim, investir no frete grátis ou no frete expresso se de fato o cliente comprar. Então, é até um pouco mais seguro para ele conseguir fazer esse tipo de ação, porque ele não vai, por exemplo, botar mais dinheiro em anúncios online para depois ver se ele vai conseguir vender. Então, ele consegue pegar, às vezes, em vez de dar um desconto agressivo, pegar um frete expresso e pagar naqueles produtos que não tá com uma atração tão boa ali para Black, mas que pelo menos ele queira tentar fomentar um volume maior de giro naqueles produtos, né? Seria um tipo de ação que daria para fazer. E até mesmo, às vezes o cliente ele pensa o seguinte, ah, mas eu teria que dar o frete grátis inteiro, né? O frete totalmente grátis. Às vezes não, né? Às vezes ele pode também, sei lá, ele vai colocar ali, na Klimba, por exemplo, lá pra fazer, né? Ele vai ajudar o cliente até 5% do valor daquela compra. E o máximo do valor ainda vai ser, sei lá, R$ 20, R$ 50. Então tem algumas coisas que ele pode fazer, que de certa forma vai se tornar atrativo também, mas não de certa forma vai afetar tanto o caixa dele, né? Tem bastante cliente que a gente tem, que é a Klimba, que tem essa parte, essa função ali de não consigo subsidiar 100% do frete, obviamente acima de um ticket X, mas eu consigo pagar, às vezes, até o mesmo valor que eu já pagaria no frete grátis. Então, por exemplo, se o meu custo de frete grátis em média é R$ 15, eu consigo subsidiar até R$ 15, como tu falou ali. A gente coloca lá o percentual e trava no que o teto seria R$ 15, justamente para garantir que não fuja muito daquele controle ali de beleza, ele comprou em frete grátis, eu vou ter R$ 15 de custo aqui, eu sei, e eu também tenho R$ 15 aqui, até R$ 15 de custo quando ele não ganha frete grátis, também é uma opção. Então, já que a gente tem aí definido, né, o produto que a gente já viu, já foi definido lá pelo cliente, o estoque, o que ele vai colocar em oferta, cupom de desconto, como que ele vai fazer. Uma parte muito importante disso, com certeza, a gente fala de designer, de navegação do site, e aí eu queria, né, entender como que isso realmente tem impacto numa campanha do cliente, né? A navegação no site, a gente sempre fala sobre experiência do usuário, né? Então, por exemplo, hoje a gente pega vocês como exemplo, vocês pensam muito nisso e por isso que inclusive saiu o Layout Pro, justamente para que o cliente consiga fazer alterações que melhoram a experiência do usuário, às vezes uma cor, uma mudança de banner, uma mudança de layout mesmo ali como um todo na estrutura, pensando e analisando isso, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com mapa de calor, então a gente instalou um mapa de calor e viu que o cliente não está se achando ou ele está tendo uma dificuldade numa parte específica. Ele usar essa estrutura de design do Layout Pro para a gente conseguir mexer e melhorar a experiência do usuário. Às vezes, no planejamento né, não foi analisado isso, essa questão específica, que foi vista na prática, e aí ele consegue, pelo menos, alterar e trabalhar essa experiência de usuário ali na parte de Black Friday mesmo, né? Que é onde o cliente ele tem que conseguir encontrar o produto rápido, comprar rápido e inclusive receber rápido, né? Então ele tem que trabalhar todas essas vertentes. E aí começa já, como tu falou ali, na experiência do usuário dentro do site, na parte de design mesmo. E o legal é que tu não precisa ter experiência, né, em programação para poder mexer. Então hoje qualquer um consegue lá, por exemplo, simular uma cor num Python da vida, num Canva, pegar o código, alterar um layout, uma parte específica do layout. E com dois botões ali de salvar e publicar, ele já consegue alterar bastante a estrutura do site. Consegue fazer uns testes ali justamente para ver se vai ficar legal, se não vai ficar, e por aí vai. E não só essa parte de facilidade do cliente poder mexer, mas até mesmo quando a gente fala de navegabilidade também, é a questão do carregamento, né? Pô, a gente vai lá, acessa um site, que é um período que tem muito tráfego lá, né, quando a gente fala de Black, e aí é uma coisa que não pode estar lenta, tem que estar funcionando, tem que ser rápido, né? E falando disso, a gente já tá aí no sexto ano de uptime também na plataforma nessas datas, como Black Friday. Então é algo que vem impactando e cada vez mais, né? Porque o Layout Pro também nessa nova engine mesmo tá
tendo aí muito retorno também com os clientes. E além de navegabilidade, além do design em si, né, trazendo mais para algo específico, e o cliente poderia, por exemplo, né, ele pode mudar lá a home do site dele, o layout pro é super fácil, mas ele também poderia estar trabalhando aí com algo específico, como por exemplo um hot site. E aí eu, né, queria trazer justamente aqui a ideia de como que, na tua opinião, assim, né, isso pode surtir um bom resultado? Não? Seria legal ter um hot site específico para Black? Como que isso influenciaria em questão de resultado também, Andrei? O Hot Site, né, que é uma landing page, até pra gente traduzir aqui pra quem não conhece a plataforma ainda, por exemplo, ele é muito interessante porque tu consegue, por exemplo, pegar a tua, sei lá, teu top 5 produtos mais vendidos e fazer campanhas específicas. Ou às vezes até uma categoria mais vendida e trabalhar melhor ela dentro daquela página. Então, eu gosto bastante desse tipo de ação justamente porque tu consegue personalizar sem mexer na estrutura do teu site. Então, quando o cliente ele entra ali, a coisa mais fácil que tem é ele ver os produtos mais vendidos, às vezes os produtos que a galera tá comprando, né, ou tá visualizando, então consegue personalizar nesse nível e induzir o cliente a comprar, né, aqueles mesmos produtos, que é o que a gente faz. Tem a questão de efeito manada, digamos assim, né? Se tu induz o cliente a comprar aqueles top 5 produtos mais vendidos, na landing page tu vai dar todos os gatilhos. Então, por exemplo, a gente pode botar avaliações sobre aqueles produtos em si. Então, são realmente pontos que dá pra gente trabalhar muito mais e fazer a venda daqueles produtos aumentarem, né? Porque, como eu comentei, o ideal é, obviamente, trabalhar produtos mais vendidos, ou até mesmo se tu quiser fazer ações de, tipo, não quero deixar divulgando no site uma ação específica e tu quer especificamente fazer uma campanha para tua base, por exemplo, para ter aquele senso de realmente eu ganho alguma coisa diferente quando eu tô na tua base, sabe? Então a gente consegue fazer ações ali para não estar dentro do site e acaba pegando um incentivo maior para a base de clientes, né? Sim, e que muitas vezes, isso, não só isso em específico, né, mas toda a ação completa que a gente está falando aqui de Black e especificar cada vez mais isso, com o aumento de tráfego também pode aumentar a questão de atendimento, né? E aí é onde a gente entra aqui. Não adianta também ter uma campanha super estruturada, né, um designer super atrativo, o cliente chamou no WhatsApp e aí demorar a E responder. demorar a responder. Que é É, um... é um problema assim que acontece bastante quando a gente não tem uma pessoa específica para fazer o atendimento. E eu até sempre brinco, né? Na real, a gente não tem que ter um atendimento, a gente tem que ter um vendedor ali também. Porque, por experiência prática, assim, a gente já viu que quando é um atendente, ele não incentiva, né? Beleza, a pessoa veio ali, a gente tem que resolver o problema dela. Mas nem sempre é um problema, às vezes é uma dúvida de um produto. E a gente não olha por esse lado. Então, se eu boto um atendente, ele simplesmente às vezes vai responder que tem estoque, que, enfim, que é aquilo ali mesmo, que chega no prazo e etc. Agora, se a gente pensa já também como lado vendedor, acho que é um ponto que quase ninguém fala, né? Assim, fugindo um pouco ali do atendimento, Sim. além de receber ali, né, no WhatsApp o lead, né, o potencial cliente ali, e a gente ofertar, responder uma pergunta de fato que ele pode confiar na loja, a gente pode fazer um vídeo, alguma coisa, aproveitar esse momento também para às vezes, pô, olha só, eu vi que tu tá comprando um tênis X. Será que essa meia aqui não fica legal? Como é que tá a questão de bermuda, de camiseta? Então, usar o poder do WhatsApp mesmo para aumentar as vendas, né? Porque hoje, eu não sei se o pessoal tá por dentro disso, mas no WhatsApp a taxa de conversão é muito maior. Não vou dizer igual, mas é quase igual a uma loja física, né? Então, a gente consegue também olhar por esse caminho que eu confesso que muita gente acaba não olhando. E falando de atendimento de modo geral, se tu não tem um vendedor aí hoje para poder fazer isso, né? O atendimento de modo geral, como tu falou, cara, tem que atender rápido. Por quê? Porque às vezes, por mais que seja um atendente, às vezes é uma dúvida aqui, pô, será que o produto é original? Tu responde que é original, a pessoa Uhum. compra. Então, tem que ser, assim, pontualmente, nessa época do ano, dobrar a atenção nessa questão de tempo. Olhar o tempo médio de resposta e tentar ser o mais rápido possível para pegar a compra por impulso, principalmente, que é a ideia da Black Friday, né? Sim, e até porque muitas vezes, se o cliente ele não olha pra isso, né, ele não dá atenção pra isso, o que vem acontecer é que às vezes ele vai dizer, não resultou em nada, né? Porque eu não vendi como eu queria vender, mas aí quando olha pro WhatsApp, tem lá cliente que não foi respondido. Então, isso que pega bastante e que, como tu comentou, é olhado pouco pra isso. São poucas empresas, poucos lojistas e donos de e-commerce que realmente focam nisso. E ter uma pessoa ali focada pra venda em si é super estratégico. Porque é como tu comentou, né? Ele vai comprar um produto e aí tu oferece outro. Cara, o aumento de ticket médio, e aí tem que fazer isso, né? Então, um dia isso vai resultando sim, e com certeza é um canal que hoje a gente tem diversos clientes dentro de casa utilizando inclusive a venda assistida,
justamente para conseguir vender por ali, ter otimização daquilo. E aí a questão de usar as formas de pagamento da plataforma, ter um link personalizado. Porque normalmente, quando o consumidor ele chama, ele já quer comprar o produto, quer ser atendido, resolvido, e é ali mesmo que ele quer. Pronto, fechou, isso aí. Se ele pudesse pagar ali de forma super simples, né, dando um clique, ele faria. E é o que a gente trouxe realmente para venda assistida, trazendo isso. E que, para quem não olha, deixa de vender. Sim, e aí pegando esse gancho do venda assistida, ele bate muito nesse ponto que eu comentei ali, né? Então, por exemplo, se eu tiver um vendedor, né, ele vai ser mais proativo. Então, o cara veio comprar uma caneta, naturalmente eu já vou tentar responder mais rápido, porque eu quero ganhar aquela venda, só que também imediatamente eu já conheço os produtos, então eu consigo já vir aqui, montar um link e mandar, ó, cara, eu sei que tu tava procurando essa caneta aqui, mas que tal tu levar esse copo junto aqui? A gente tá com uma promoção nesse copo aqui especificamente de 20% de desconto, e é literalmente só na Black. Então, a gente consegue tentar fomentar isso. E eu olharia para esse caminho aqui. O WhatsApp tem sido uma ferramenta muito importante na hora de vender. E não só em questão do atendimento, o link de pagamento, mas até mesmo as formas de pagamento que tem ali, né? Porque o cliente ele busca pelas possibilidades diferentes. E muitas vezes, num cenário desse, tudo bem que às vezes há uma preparação do consumidor também, porque às vezes ele já deixa até de comprar nos meses anteriores para comprar naquele momento. De certa forma, ele se prepara um pouco. Só que muitas vezes ele vê a oferta em outros produtos que ele não tinha se planejado, mas que ele também quer comprar, porque vale a pena. E aí é onde entra aquela questão, né? Eu consigo pagar tudo numa forma de pagamento só? E aí é onde a gente acaba trazendo opções, né? Que seria já a própria forma de pagamento facilitado. Que aí é o quê, né? O pagar o mesmo pedido em 2 cartões, em Pix mais cartão. E aí isso vai aumentar de novo o resultado, né? Essa ideia de vocês trazer as formas de pagamento ali para a plataforma foi muito importante porque realmente saiu, até já deve estar desatualizada essa informação, mas pesquisando eu trago isso para os clientes, né? A gente sempre nas primeiras chamadas ali, reuniões, a gente acaba falando por quê? Porque como a gente tem a última etapa ali da taxa de conversão, que é diretamente ligada ao meio de pagamento, a gente traz a informação de que pelo menos 80% dos brasileiros gostam de decidir exatamente como eles querem pagar. Então, se tu tem só cartão e Pix, às vezes tu tá limitado a isso. E aí, muita gente, né, tem às vezes R$ 500 de limite no cartão, e aí quer complementar no Pix, ou às vezes não quer comprometer os 100% dos R$ 500. Então, enfim, são clientes em potenciais que tu acaba não pegando justamente porque tu tá travado e amarrado numa informação que tu tem há anos atrás, né? Que é uma única forma de pagamento no cartão, que é o cartão de crédito, e o Pix e o boleto, por exemplo. Então, essas formas de pagamento que vocês têm diversificadas ali, nitidamente comprovado, né? É só botar no cliente e fazer o teste. Vai aumentar a venda consequentemente. Talvez não no volume, dependendo do volume de visitas que ele tem no e-commerce, talvez ele não vai sentir um impacto tão grande. Mas a partir do momento que tu começa a aumentar o número de visitas, começa a estruturar um pouco melhor o teu e-commerce, começa a vender mais, tu vai ver que as formas de pagamentos diversas têm sido, sim, cada vez mais efetivas. Até porque quando a gente fala de Black, a gente fala de novo, né? Voltar. É tráfego, vai aumentar o tráfego. E aí começa a aumentar, o cliente chega ali, ele não tem possibilidade, vai afetar a taxa de conversão, né? Exatamente, tu falou ali um ponto importante que é até inclusive às vezes para pegar ele no impulso, né? Pô, vim comprar uma camiseta, mas eu vi ali que tem, sei lá, um tênis que eu queria tanto, que eu olhei lá no meio do ano, que eu queria tanto, queria aproveitar. Então, ter a opção, às vezes, até de pagar no cartão do tio ali, é uma opção. Então, é bem válido essa estratégia de múltiplas formas de pagamento. E claro, né, dentro do que a gente conversou, com tudo pronto também, né, Andrei? Que estratégias que esse lojista ele deveria fazer de estratégia de marketing mesmo, né? Para atrair mais esses visitantes nessa Black Friday. Esse é um momento onde, se a gente for apostar 100% em anúncios online, ele estaria mais caro. Porque justamente tem muito mais gente pesquisando, consequentemente a gente vai pagar mais. Então eu olharia bastante para a nossa base. Por exemplo, trabalhar melhor no Instagram, estar ali divulgando, né? Trabalhar em e-mail marketing, trabalhar o WhatsApp. Pô, não tem condição de ter uma ferramenta, pelo menos trabalhe o WhatsApp. E aí entra de novo aquele ponto. Às vezes o cara tem o venda assistida, ele consegue já montar carrinhos específicos, atrelado junto com um relatório de clientes que não compram, que inclusive tem na Klimba. A gente pega junta os dois, né? O melhor do mundo, né? Pô, o cliente não tá comprando. E eu monto um carrinho preparado para ele, mais ou menos com base no que ele gosta. Talvez eu não venda aquele produto especificamente, mas eu consigo
atrair ele de novo para o site e aí, naturalmente, fazer a oferta ali em algum produto específico, enfim. E aí é essa questão. É por esse caminho que eu recomendo. Porque se tu quiser, né, aumentar o investimento em anúncios online, naturalmente tu vai aumentar meio que para compensar o mês passado, porque como o aumento do leilão, né, vai ser decorrente da demanda, né, é bem provável que tu vai aumentar, talvez até às vezes um 30% de investimento, mas vai ter praticamente o mesmo retorno sobre o investimento ali em relação ao mês passado, ao mês retrasado, ou Sim. aos meses que tu vinha coletando justamente por conta disso, né. E que é algo muito interessante isso que tu falou, porque às vezes o cliente ele se pergunta, né, o que que eu posso fazer, que estratégia que eu posso aplicar, tendo um baixo custo também em relação a isso, né? E aí casar essa questão do relatório com ele poder montar alguma coisa, e aí tem que casar essas informações. E além disso, assim, o que mais tu traria como que o cliente já pode fazer, que às vezes ele já tem na mão e ele não tá olhando para essa informação? Tem uma coisa que é muito importante, que tem uma pouco explorado na plataforma de vocês, é o carrinho abandonado identificado. Comparado a outras plataformas, a gente já viu que realmente é um diferencial, porque a gente consegue olhar o produto que ele montou, né, o que ele está tentando comprar, e se ele iniciou até a forma de pagamento, né, praticamente ali, ele se cadastrou e tudo mais na plataforma, é uma ação específica que tu pode fazer na Black, porque às vezes ele vai estar comparando o preço. E aí é onde, às vezes, às vezes será que eu não tenho um diferencial naquele produto que eu consigo chamar ele no WhatsApp e convencer ele a comprar comigo? Ou, por exemplo, às vezes ele tá até equiparando ali questão de preço com concorrente, frete e tudo mais, e tu chama ele já um diferencial. Porque se ele tá comparando, às vezes, você com uma loja um pouco maior, ele não vai ter essa personalização de atendimento. Então a gente consegue fazer esse tipo de estratégia justamente para usar mais o poder da ferramenta ali que vocês têm na mão. E que isso seria justamente utilizar o máximo das ferramentas da plataforma, né? E que não só isso, assim, mas na tua percepção, tu que já tem anos de experiência na plataforma da Klinger, o que tu acredita que ele poderia aproveitar ainda mais da ferramenta e utilizar nessa questão da Black mesmo? O que eu comentei ali, por exemplo, que a gente comentou ao longo desse podcast, né? Trabalhar, por exemplo, com relatório de curva ABC, porque tem um produto com demanda ali, então fica um pouco mais ligado neles para ver se às vezes não tá tendo carrinho abandonado e às vezes é um pequeno diferencial em relação ao concorrente. Usa o relatório de clientes que não compram contigo há um X tempo, né? Então, um determinado tempo, justamente para que tu reative eles, independente se tu tem ferramenta de automação ou não, ou até se tu tem até uma observação, né? Tem muita gente que só porque tem automação de e-mail marketing no WhatsApp, não quer ligar pro cliente, não quer mandar uma mensagem personalizada e fica disparando ali mensagens automáticas. Então, também, mesmo que tu tenha, eu recomendo que utilize até um manual ali. E fica muito ligado na parte de carrinho. Esses são 3 pilares ali importantes para que tu se atente na Black, para que tu tenha o melhor proveito desse momento ali da pessoa comprar por impulso, pessoas que não estavam ativas comprando contigo, você reativar elas, enfim, tirar o melhor proveito das ferramentas que vocês oferecem hoje. Até porque às vezes o cliente ele quer muito automatizar, né? Ah, quero automatizar, mas às vezes o que o consumidor na ponta ele espera é uma mensagem diferente, não uma automação, ó, X% aqui de desconto, é Black. Então isso gera uma proximidade muito maior e até mesmo um relacionamento, que foi o que tu começou falando no início do podcast, né? Não adianta também ser uma Black que vai atrair diversos clientes, mas que não vai gerar uma construção de relacionamento de certa forma com o cliente para ele voltar a comprar novamente, né? Exatamente. E, inclusive, uma ideia é se porventura no período de Black vocês, né, os lojistas estiverem começando a ganhar seguidores, que como a gente aumenta às vezes o investimento em mídia, como a gente está aparecendo às vezes organicamente em produtos que a gente não estava aparecendo, pode acontecer de a gente tá ganhando seguidor. E uma estratégia legal é o quê? Fica ligado na questão de seguidores e começa a perguntar, fulano, eu vi aqui que tu começou a seguir a nossa página, e aí, tá procurando algum produto na Black? Começa a fazer o que a gente chama de um social selling, né, que eles chamam. Então a gente começar a ofertar os produtos de forma ativa, não também só passivamente, né? Ah, não, o cara pergunta lá num anúncio, pergunta num produto específico, eu vou lá e respondo e deu, matou, acabou ali. Não, fica atento nesses pontos ali que tu tenho certeza que tu vai conseguir aumentar, vender mais, enfim, tirar o melhor proveito do tema Black Friday, né? E até mesmo utilizando não só dessa questão, né, de entrar, de chamar o cliente, perguntar, porque isso com certeza, né, pensa assim, muitas empresas não fazem isso, e aí é o básico, que não é tão básico assim, né, a gente chama de básico porque a gente acaba no dia a dia vendo que é algo muito simples de fazer, mas que hoje muitas marcas não fazem, né, Andrei? E aí perde uma grande oportunidade dessa, porque imagina,
Pô, ele já me chamou aqui, eu queria tal produto. Se eu atendo e eu já atendi a expectativa do cliente, tanto em relação ao produto e ao preço, ganhei a venda, né? Sim, exatamente. É chover um pouco no molhado, mas é que tem muita gente que acaba inventando muita desculpa. Muita desculpa de, não, mano, eu não vou fazer isso. Uma coisa que eu bato muito nessa tecla é o quê? Cara, é melhor tu ter um plano ruim, só que tu tá executando, do que tu ter um plano perfeito e tu não executar, tu demorar pra executar. Então, por exemplo, vou começar a chamar no Instagram aqui, mas eu não sei como abordar, por exemplo, né? O pessoal começou a te seguir ali e tu não sabe como abordar. Cara, manda mensagem e tu vai melhorando com o processo. E Sim. naturalmente tu vai analisando, cara, olha só, abordei 100 pessoas que no período de Black Friday e eu vendi pra 10 pessoas. Pô, beleza, será que dá pra gente melhorar em alguma etapa aqui? O que a gente errou? Então, usar da ação, né? Não ficar esperando o momento perfeito para poder começar a Sim. implementar algumas coisas. Como esse exemplo ali de, vou chamar o carrinho abandonado no WhatsApp, vou ligar, vou fazer isso. Não sei também, não tem vergonha, enfim, cara, executa e vai melhorando ao longo do tempo que todos os clientes aqui na nossa base, pelo menos, né, a gente vê que os clientes que mais têm resultado é o cliente que executa rápido. Independente do meio como ele tem pra agir. Ele vai lá e executa. Cara, não, vê como é que... Andrei, vê aí o que tu acha aí. Ou tem alguma ferramenta pra melhorar, ou como é que tu indicaria, sabe? Então, é isso. Ele executou, viu mais ou menos que não tava dando certo em determinado ponto e começou a melhorar, e aí depois vira um canal, aí quando vê tá vendendo. Todo seguidor que entra, chama ele, vende, todo carrinho abandonado, ele consegue recuperar boa parte. Então é isso, executa rápido que tem certeza que dá pra melhorar bastante coisa nessa Black Friday, só fazendo aí com arroz com feijão. E não só isso, né? Mas existem outras formas de construir e continuar construindo esse relacionamento com o cliente. Por exemplo, o módulo de fidelidade é um deles. Que o cliente ele pode utilizar de que forma, né? Ele tem um módulo e aí no módulo ele pode configurar, sei lá, ele vai ganhar X pontos na compra de R$ 10 em compra e no acumulativo de tantos pontos ele ganha alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser um brinde, pode ser X% em desconto, pode ser um voucher de troca, né? E aí tem várias configurações que dá pra fazer ali e que isso convence, né? Porque pensa assim, o cliente ele ganhou alguma coisa pra resgatar. Ele vai voltar, porque às vezes numa outra loja ele não vai ter. E aí, além do desconto que ele ganhou, além do relacionamento que já começou a ser construído, vai fidelizando o cliente, né? Exatamente, esse aí é importante porque às vezes tu ganhou já, né, tu já teve um efeito comparativo ali na Black, porque o pessoal vai comparar o mesmo preço e é normal, e aí tu ganhou a venda, por exemplo, tu ganhou o leilão ali, né, digamos assim, aí tu ganhou a venda e tu deu esse incentivo a mais. Se tu tiver uma boa experiência, né, pós a compra do cliente, cara, eu tenho certeza que ele volta e vai usar aqueles pontos com certeza. Então, é uma forma até às vezes de tu reativar. Porque por mais que às vezes ele demorou uns 2, 3 meses pra né, ir comprar contigo, às vezes antes mesmo, passou a Black, já chama ali pra, talvez pra fazer uma oferta de Natal, vi aqui que tu tem 5.000 pontos. Cara, que tal aí tu presentear a tua família, sabe? Tentar casar mais ou menos isso, porque daí tu sai de uma Black e tu já emenda, às vezes, uma pós-compra, né? Ali Sim, pro Natal, e aí aproveitando o gancho de família, né? Espírito natalino, presentear sim. alguém de coração, enfim. Então dá pra aproveitar isso. E que é interessante porque ele, por exemplo, ele consegue configurar até o tempo de resgate desse ponto, né? Então, no próximo mês, então, esse voucher ele vai estar disponível em 30 dias para ser utilizado. Opa, não, é em 60, em 90 dias. Então, ele consegue ter esse tipo de configuração ali também para atuar, né? E outro ponto também que o público começa a se preparar muito é Black November, né? E a gente sabe que isso tem um giro bastante alto também. E como que o cliente ele pode fazer isso e acompanhar esses resultados na nossa própria dashboard? O que ele consegue ver o que dá para ajustar, o que precisa fazer ali? É um ponto diferencial de vocês, então eu exploraria bastante essa dashboard ali, né, na página inicial, justamente como, por exemplo, tem muita gente que a gente falou da Black November, né, e que já virou meio que moda aqui no Brasil Sim, fazer isso, então eu olharia, a gente consegue acompanhar, né, por filtro na data ali, semanalmente e pontualmente, ou até diariamente se quiser, né, comparar sim, períodos específicos, e aí pontualmente tu consegue olhar para uma etapa ali da jornada de compra do teu cliente, se ele está com dificuldade em adicionar um produto no carrinho, se ele está com dificuldade em gerar um pedido e tentar tomar ações, né, previamente para quando chegar no período mais quente da Black November, que é a Black Friday, a semana da Black,
a gente já estar mais preparados ainda para a gente conseguir vender mais. Então, por exemplo, se tu tiver uma quebra muito grande, né, entre visita e carrinho, será que as pessoas que estão chegando realmente estão conseguindo encontrar um produto? A gente está mandando para a página inicial, a gente está mandando para a categoria ou a gente está mandando direto para a página do produto? Analisar isso. Às vezes tem até um link errado numa campanha. Então, observar isso para conseguir corrigir e melhorar essa taxa. Aí, pegando uma dica de carrinho para pedido, será que de fato às vezes não tem uma transportadora que tu, sei lá, puxava muito a questão de frete para ti e agora ela tá com algum problema e tá dando um frete muito alto, ou talvez até um cálculo de prazo errado? Então, consegue analisar essa etapa ali e conseguir corrigir como eu falei, na melhor época da Black Friday, né? Que é a questão da semana e inclusive no dia. E também, por último, ali tem a questão de pedido para pedido pago, que a gente consegue olhar o quê? Pô, será que não tem um gateway de pagamento que está recusando pedidos que, tecnicamente falando, poderiam ser quentes? Ou será que a gente não está faltando agora, nesse momento de desejo, né, da pessoa comprar aquele produto na promoção? Será que não está faltando mais formas de pagamento? Então, olhar isso. Ver o que está acontecendo, e aí no dashboard fica nítido onde que tá o teu problema. E aí eu te dei aqui alguns insights justamente para tu conseguir agir também perante o problema. E um outro ponto também é que depois de toda essa estruturação da Black, e aí a gente passou, o cliente começou a ter resultado, esse pós-Black também, como que ele deveria fazer uma gestão de dados, o que ele deveria levantar para entender se realmente ele teve lucro, se ele não teve, como que ele poderia fazer isso? É isso aí, vai, né, de acordo com o que a gente comentou lá no começo do podcast. Depende muito da estratégia que ele quis aplicar na Black. Então, se ele quis realmente fazer promocional justamente para que a gente consiga colocar mais clientes na base e vender para ele, é a hora de se mexer para isso, é a hora de planejar quais ações vão fazer com aqueles clientes, quando que vão disparar, se ainda não criaram, né, a forma como vão agir com aqueles clientes, já começar a pensar nisso. Então tem esse caminho e também tem aquela questão que, pá, realmente era um mês que eu sabia que não ia ter lucro, mas que eu ia batendo nessa tecla, né? Eu ia trazer novos clientes justamente para poder vender depois. Então, não olhar só para isso, olhar daí para o quanto de dinheiro esses clientes no futuro vão colocar na tua empresa. Porque daí sim, se tu olhar puramente o Black Friday, provavelmente tu vai se decepcionar. Agora, tá, e beleza, e nos próximos 12, né, 10, 12 meses, enfim, 20 meses, 24 meses, porque tem muito cliente que compra e às vezes compra 2, 3, 4, 5 anos ali contigo e tu não tá olhando. E aí às vezes tu deixa de fazer uma ação que foi efetiva na Black que te deu muito mais dinheiro ao longo do próximo ano, né? Do que tu pegar e puramente olhar um mês isolado ali e olhar, não, realmente não valeu a pena, a gente baixou, não vou mais baixar e acabou. Aí na próxima Black piora o resultado e aí depois começa a falar que estratégias nesse formato não funcionam. Então é se atentar nisso. Depois que tu forçar a venda para os mesmos clientes, daí tu faz um montante, ó, valeu a pena a estratégia que eu fiz lá na Black. Tô colhendo aqui até em julho, já vendi 2, 3 vezes pro mesmo cliente. Então é mais por esse caminho aqui que eu analisaria. E tu acredita que seria o quê? Ele analisaria até uns 6 meses após essa Black? Ou ele faria também algum comparativo com Blacks anteriores? Depende muito também da questão de recorrência do produto dele, né? Se é um produto que, sei lá, a cada mês ele consegue fazer uma venda para o cliente, ou a cada 2 meses, aí ele vai focar nisso. Então, pô, daqui 3 meses, será que eu realmente vendi mais para esse mesmo cliente? Mas eu fiz ações que eu realmente fomentei essa venda? Ah, fiz e realmente não vendi. Então, talvez esse cliente da Black, ele é um cliente que ele não é tão qualificado porque ele é muito do promocional. Então, às vezes tu atraiu esse tipo de cliente. Mas assim como também pode acontecer de tu analisar e tu pegou realmente um cliente que ele soube aproveitar a oportunidade de Black, mas que ao longo do ano ele compra mais. Então, pelo menos ali, como eu falei, se tu demora em média 3 meses para fazer uma nova venda, espera um pouco mais que isso, espera talvez uns 5, 6 meses e analisa para trás todos esses meses e vê. Analisa se tu realmente vendeu mais de uma vez para aquele cliente e aí tu faz um balanço ali. Realmente eu tive lucro, não tive lucro, valeu a pena. Às vezes é questão de ajuste fino, por exemplo. Às vezes a gente foi muito agressivo no cupom de desconto. Talvez no próximo ano eu não vou ser tão agressivo. E aí, no final das contas, vai conseguir equilibrar tudo ali, né? Trazer novos clientes e continuar tendo lucro, faturando mais para ele. Bacana. É muito importante porque às vezes o cliente ele aposta numa estratégia, mas ele também não olha o pós, né? E é onde ele começa a acompanhar e ver. E eu realmente não. É importante olhar até esse período do cliente, né? Às vezes acontece de ter, tipo, períodos de produtos de sazonalidade, ele deveria olhar conforme esse período dele também. Exatamente. E tu comentou ali também um ponto que a gente já comentou nesse podcast aqui, que é o fato de às vezes a gente tá vendendo para um item para um único cliente, né?
Então isso é um ponto muito negativo na operação. Então se tu ficar sempre isolando isso, no longo prazo, independente da venda que tu faça, pelo caminho que o marketing digital está indo, né, a gente naturalmente vai ver que não vai ter lucro de fato. Então vai ser cada vez mais difícil. Então tá cada vez mais na hora de a gente focar para vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Então, batendo de novo, chover um pouco no molhado, mas é que de fato a maioria dos clientes não olham para isso. E acabam perdendo, às vezes, o cliente que compra na Black, ele fica 6 meses sem comprar contigo, aí daqui a pouco ele já tá tendo novas ações, né? Já estamos chegando na outra Black, aí outra loja capta esse cliente para eles, justamente porque tu não foi efetivo com a tua base. Então é olhar muito para esse contexto. Legal. E se fosse hoje para te definir uma única estratégia para Black, qual seria e por quê? Se a gente for falar de uma única estratégia, eu, obviamente, optaria por fazer a conversão no WhatsApp mesmo, porque tu consegue ter um relacionamento com o cliente que ele não vai ter com a maioria das empresas. Então, eu olharia de novo, olharia para a base, para potenciais, né, clientes ali que abandonaram um carrinho, por exemplo. Ah, o cara abandonou lá no começo do ano, beleza, mas chama ele. Chama ele porque tu tem ali dados do cliente que tu pode trabalhar. Cara, eu vi que no começo do ano tu queria comprar esse microfone aqui. E aí agora talvez ele ainda nem tenha comprado. Então tu reativa ele ao ponto de, ó, cara, hoje na Black, se tu não comprou ainda, a gente tem uma oportunidade de te vender com desconto. Talvez tu não comprou no começo do ano porque a gente talvez não estava tão atraente assim. Agora a gente tem um motivo a mais aqui pra te comprar conosco, sabe? Então, fazer esse uso dessa estratégia é aquele ponto que eu comentei, que a gente comentou aqui. É vender para base, é um custo muito menor e tu às vezes até acaba fidelizando mais o cliente, porque tu viu o nível de personalização que a gente tem e não é assim, né, com Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem. É de fato às vezes chamar até pelo nome, às vezes tu fazer um vídeo. Então, usar desse tipo de estratégia eu tenho certeza que dá muito certo, porque a gente já testou em vários cases, né, vários clientes. Eu já testei na prática por experiência própria mesmo, e realmente funciona muito. Então, seria a única estratégia, seria essa, assim, não onerar o custo, né, porque se a gente investir em mídia paga, a gente não tem certeza que vai ter o retorno, até porque quanto mais investe, a tendência é que o teu retorno sobre investimento seja menor. Então, e-mail marketing, ele precisa ter volume, e aí normalmente as pessoas não têm tanto volume assim de e-mail marketing, então eu optaria mais pelo WhatsApp mesmo. Olha os contatos de todo mundo que tu comprou e dos que não compraram, e faz uma ação ali específica, vai chamando um a um, vai dar trabalho, mas eu tenho certeza que tu vai conseguir recuperar alguma coisa ali. Caraca, é algo que realmente faz muito sentido, né? Porque o cliente, ele já pensou... E, tipo assim, tem muito produto que eu, como consumidora, eu olhei no início do ano e não comprei, tu fez eu pensar nos produtos que eu, que eu queria comprar. E que se alguém me chamar, provavelmente vai converter. Exatamente. Visto, tipo, a maioria não pensa nisso porque, não, o cara abandonou lá em janeiro e não faz sentido. Cara, é melhor tu fazer isso porque tu vai sim pegar, às vezes, principalmente produto ticket um pouco maior, é bem provável que ele às vezes não tenha comprado naquele momento porque não era talvez uma necessidade. Bem como tu falou, né? Então, tipo, a gente provavelmente se tu foi um cliente da nossa loja, a gente te pegaria no impulso, porque, pô, olha aqui, personalizado, tem uma ação específica acontecendo naquele produto, e eu tive a paciência e o cuidado de te chamar para te resgatar. Então, olha como gera uma conexão com aquele potencial cliente, né? E aí, naturalmente, que ele vai. Talvez ele às vezes nem compre agora, tá? Naquele momento. Talvez ele realmente não esteja em condições de comprar, não seja prioridade. Mas ele tem certeza que ele vai ficar marcado. E possivelmente ele vai te buscar depois ali de uma Black, um Natal, às vezes. Enfim, olhar para esse caminho aí seria uma estratégia bem validada aí para poder usar e aplicar, inclusive amanhã mesmo, né? Nessa próxima Black já aproveitar Sim. isso. E aí que tá, né? Porque às vezes não é naquele momento ali, mas ele vai lembrar, porque ele sabe que tipo de produto aquela marca vende. E aí volta, né? Exatamente, é um cliente que se ele já abandonou o carrinho, ele tem muito match, tem muito conexão com os produtos que você vende, né? Então, se já tem isso, pô, resgata esse cara, não vendeu, não esquece ele, continua trabalhando com ele, porque se ele respondeu, ele já te deu, assim, pô, te deu meio que um voto de confiança. Porque se ele não respondeu, também tem a margem de tu tentar recuperar, fazendo o que a gente chama de follow-up, fazendo novas mensagens em horários diferentes, em dias diferentes, com abordagens diferentes para tentar recuperar aquele cara. Mas se tu realmente vê que ele não tá respondendo, beleza, até pode ser uma opção de descarte. Mas se o cara te respondeu, cara, meu amigo, tu tem ali um potencial muito grande de conseguir fazer uma venda para ele nos próximos dias. Muito legal. E para vocês que estão acompanhando, tem bastante coisa para ir para aplicar agora nessa Black também.
E aí aquela coisa que tu comentou também, né? Tem que aplicar. Tem que aplicar. Tem que fazer o feijão com arroz. Se não fizer, não funciona. Exatamente. E muito cuidado, né, nessa Black ali, não querendo assustar, mas é porque naturalmente vai ter muita gente comprando no impulso, então certifica que às vezes o cara fez o pedido do tamanho certo, do produto correto, da voltagem correta, enfim. Às vezes tem esse trabalho a mais, vai te dar uma dor de cabeça a menos, porque vai evitar devolução, vai evitar a troca, e aí também não vai onerar o teu custo. Então, eu sei que vai ser, dependendo do tamanho da empresa, vai ser um pouco mais difícil, conseguir, né, fazer isso. Só que, assim, faz pontualmente, às vezes, em produtos que tu sabe que tem uma maior taxa de devolução, possível taxa de devolução, né? E aí, com base, às vezes, ali em um relatório de pedidos cancelados e pedidos aprovados, tu consegue mensurar isso. E toma esse cuidado extra ali, justamente porque o pós-venda, a gente falou, é muito bom, a pré-venda ali é muito bom, ter todo o design e tal. Só que o pós-compra, ele termina quando o cliente recebe e avalia, né? Então, e não necessariamente termina ali, a gente poderia fomentar mais vezes, mais compras para ele. Só que também olhar para esse sentido para a gente não ter um custo a mais ali, uma surpresa no final das contas. Andrei, muito obrigada por todo esse conhecimento compartilhado. Com certeza, né, os ouvintes que tiveram aqui com a gente tem muita coisa para aplicar, é só querer aplicar, né? Tem muitos insights. E para você que acompanhou até aqui, mão na massa, porque tem bastante coisa para fazer para essa Black também. Muito obrigada. Obrigado também, obrigado pelo convite e bora executar, porque sem execução pode falar 1000 estratégias aqui que não vai dar certo. Bota a mão na massa aí que eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer uma Black muito boa. Continue nos acompanhando, que terá mais episódios por aqui. Muito obrigada!